Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo aqui, né, gente, no nosso conteúdo sobre COBIT 2019. Uma outra característica importante, bem interessante, que o COBIT 2019 nos apresenta é justamente o que? A estrutura das partes interessadas que nós temos, certo? Em uma organização. E que, inclusive, vão influenciar gigantescamente como o COBIT poderá ser implantado, ou implementado, é claro, né, na sua organização. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Vamos lá então. Isso daqui é dividido em quê? Opa! Isso aqui vai ser dividido em quê? Isso aqui vai ser dividido justamente em quem é a parte interessada e o benefício do COBIT para essa parte interessada, né? Ou seja, como que o COBIT vai apoiar, como que o COBIT vai ajudar, afinal de contas, essa parte interessada. Primeira delas que nós temos são os boards. Os boards fornecem insights sobre como obter valor através do uso da DTI e orienta sobre responsabilidades do board, né? Na verdade, para os boards, né, o COBIT 2019 acaba fornecendo esses insights, né, essas novas ideias sobre como obter valor através do uso da tecnologia da informação. Os executivos da sua organização, para os executivos da sua organização, o COBIT 2019 vai fornecer orientação sobre como organizar e monitorar o desempenho de TI por toda a empresa. Para os nossos gerentes de negócio, o COBIT vai ajudar a entender como obter soluções de TI que a empresa necessita e como explorar melhor novas tecnologias para novas oportunidades estratégicas. Para os nossos gerentes de TI, o COBIT vai fornecer orientação sobre a melhor forma de construir e estruturar o departamento de TI. Claramente, né, gente? Se o COBIT vai me trabalhar com o quê? Desde um nível, vamos colocar ali, de governança até um nível de gestão, com certeza para o gerente de TI ele consegue fornecer esse tipo de informação. E mais do que isso, gerenciar o desempenho da TI também, realizar uma operação efetiva e eficiente de tecnologia da informação, controlar custos de tecnologia da informação e alinhar a estratégia de TI com as prioridades de negócio, e etc. E por aí vai. Os nossos provedores de acreditação ajuda a gerenciar a dependência dos provedores de serviços externos. Quem são esses provedores de serviços externos, né? De acordo com a própria ITIL, né, a ideia do provedor é que você tenha alguém, ok? Tenha uma pessoa ou uma organização que vai te prover um serviço, né? Então essa é a principal ideia de um provedor. É garantir a acreditação sobre a tecnologia da informação e garantir a existência de um sistema efetivo e eficiente de controles internos. Para o pessoal de gerenciamento de riscos, o COBIT ajuda a garantir a identificação e o gerenciamento de riscos relacionados à tecnologia da informação. E essas foram as nossas partes interessadas internas. Para as nossas partes interessadas externas, nossos stakeholders externos, nós teremos então nossos reguladores, os quais o COBIT vai ajudar a garantir que a empresa esteja em conformidade com regras aplicáveis e regulações e tenha em funcionamento o correto sistema, certo, gente, de governança para gerenciar e sustentar a conformidade. Os parceiros de negócio de uma organização que estiver tendo ali o COBIT sendo implementado, o COBIT vai ajudar a garantir que as operações de parceiros de negócio serão seguras. Por quê? Pô, se tu tem uma TI segura, se tu tem uma TI que sustenta realmente o negócio, o COBIT consegue trazer isso para você. Confiáveis e em conformidade com as regras e regulações aplicáveis. Para os nossos fornecedores de TI, ele vai ajudar o quê? A garantir que as operações de fornecedores de TI sejam seguras, confiáveis e em conformidade com as regras e regulações aplicáveis. Fora isso, Pacheco, o que o COBIT vai ter também? O COBIT vai ter uma formação de princípios, só que, diferentemente do que a gente tinha no COBIT 5, os princípios aqui vão ser divididos em dois tipos, tudo bem? Os princípios, nós teremos 6 princípios que vão descrever, então, os principais requisitos de um sistema de governança para informações e tecnologia, né? Então você tem 6 princípios e depois você tem mais 3 princípios que daí sim o quê? São princípios para uma estrutura de governança que pode ser utilizada para construir um sistema de governança para toda a organização. É aquele negócio, quem é que gosta desses numerozinhos? Pacheco, VUNESP, SESGRAN Rio e FCC. Vez ou outra eles cobrem esses numerozinhos, ok? Ah, Pacheco, entendi. Então, por favor,
Foquem, prestem bastante atenção, porque é bem provável, se você estiver fazendo uma prova dessas, que eles acabem cobrando, tudo bem? Esses numerozinhos, essas quantidades na sua prova. Tá bom, Pacheco, apareceu a palavra aqui, sistema de governança. O que é o sistema de governança? O sistema de governança é pura e simplesmente o quê? Vai ser a forma com que a empresa irá implementar a governança. Tudo bem? Então você tem o quê? 6 princípios que descrevem os principais requisitos e 3 princípios para uma estrutura de governança específica, conseguir construir esse sistema de governança. Quais são os meus princípios de um sistema de governança, né? Aqui, ó, lembrando, são 6 princípios que descrevem os principais requisitos. Então, quais são esses 6 princípios que tomam, então, a tona dos nossos principais requisitos? Primeiro deles, prover o valor às partes interessadas. O que isso quer dizer, Pacheco? Quer dizer que o valor que você está prestando, provendo ali para suas partes interessadas, vai refletir no equilíbrio entre benefício, deixa eu só pegar a caneta vermelha, já está aqui, benefícios, riscos e recursos. Ah, Pacheco, tá, benefícios, riscos e recursos, inclusive, certinho, são os principais benefícios que nós temos já apresentados no COBIT 2019 e que no COBIT 5 eram o quê? No COBIT 5 eram os nossos objetivos de uma governança, não é? Exatamente. E as organizações precisam de uma estratégia que possa ser acionada e um sistema de governança para realizar, então, esse valor. Segundo princípio que nós temos, uma abordagem holística, certo? Galera, uma visão muito interessante, muito querida, inclusive, nas provas, não somente de COBIT 2019, tá? O próprio ITIL 4, em relação às questões que tem cobrado, tem trabalhado também essa paradinha da visão holística tal e tudo mais. O que seria a visão holística ali propriamente dito? É simplesmente, gente, uma capacidade que você tem de trabalhar dentro da tua organização, tendo que uma visão completa da tua organização. Tá ok? Pegaram como é que funciona? Sim, Pacheco. Pô, Pacheco, essa ideia da abordagem holística, certo? Eu, inclusive, me lembro que tinha um princípio, não era? Que era o nosso 4º princípio, se eu não me engano, né, Pacheco? Lá no COBIT 5, que trazia essa visão de uma visão holística. Exatamente, tá? Aqui ele foi readaptado. Bacana? Uma série de componentes que trabalham juntos, de uma forma holística. Ou seja, complementando a sua organização como um todo no que diz respeito à governança e gestão de TI. Terceiro princípio de requisitos de um sistema de governança que nós temos. Sistema de governança dinâmico. O que isso quer dizer? Cada vez que um ou mais dos fatores de desenho, o que são fatores de desenho? Gente, fatores de desenho são fatores importantes, são fatores de design, ok? Utilizados como o quê? Utilizados 100% para que nós possamos implementar o COBIT, tá? Isso é questão de prova, inclusive, tá bom? Então é a primeira vez que ele está aparecendo aqui, ó lá. Cada vez que um ou mais fatores de desenho são alterados, o impacto dessas mudanças no sistema de governança de TI deve ser considerado. Então tudo que você disser para mim, cara, é um fator de desenho. Se ele perguntar de forma direta ou indireta sobre um conceito que nós temos dos fatores de desenho, se eles influenciam ou não a governança, sempre eles vão estar influenciando. Pegou essa dica de prova? Beleza, passa para o nosso 4º princípio aqui então. Governança distinta do gerenciamento era também um dos princípios que nós tínhamos, não era? Dos 5 princípios do COBIT 5, foi readaptado, está aqui agora como governança distinta de gerenciamento, e lá era o nosso 5º princípio que nós tínhamos no COBIT 5, onde a governança vai dar a direção e a gestão faz acontecer. Com o quê? Com planejamento, execução, construção, entrega e monitoramento, ok? Quando a gente fala então do nosso 5º princípio, adaptado para as necessidades da empresa, o que ele quer dizer? É necessário adaptar ao que a empresa precisa, com um conjunto de fatores de desenho, novamente eles aparecendo aqui, não tá vendo? Como parâmetros para personalizar e priorizar o nosso sistema de governança. E dali em diante nós temos o nosso último princípio dos 6 primeiros que nós temos, o sistema de governança fim a fim. Focar em toda a empresa e não apenas na TI. Vejam que, inclusive, esse princípio foi uma adaptação do quê? Exatamente, né? Atender ali a organização, né? Trabalhar dentro da nossa organização, de acordo com a tradução ali mais ou menos feita que nós tínhamos do COBIT 5, de ponta a ponta. Lembraram-se disso? Pacheco, cai em prova? Já caiu em prova na Cefaz Alagoas aí 2021. Olha que maravilha a questãozinha aí, ó. Pega a questão aí, CESP-Sebrasp, 2021, Cefaz Alagoas, auditor fiscal, de finanças e controle de arrecadação da Fazenda Estadual.
A um auditor da Cefaz foi solicitada avaliação acerca da necessidade de gerenciar componentes que interagissem entre si, de maneira que isso resultasse em um sistema holístico de governança para informação e tecnologia. Tá vendo as palavras-chave aí já? Bacana, né? O gerenciamento de componentes. Estamos falando aqui de um sistema holístico, viu aí já? Bacana então. Ainda foi requerido que esse auditor avaliasse áreas de foco que pudessem ser tratadas por objetivos de governança e gerenciamento e seus componentes. Mais um pouquinho de palavras-chave, né? Áreas de foco também nós vamos estudar daqui a pouco, ok? Que objetivos de governança e gerenciamento, os nossos objetivos atualmente são o quê? São as projeções dos processos que nós tínhamos lá no COBIT 5, sabendo que inclusive os processos mudaram, entendeu? Para o COBIT 2019. E dali em diante ele complementa. Por fim, solicitaram-lhe planejar ações com o fulcro de garantir que os serviços entregassem os níveis de disponibilidade acordados para atender às necessidades dos usuários. Considerando a situação hipotética apresentada, julgo o item que se segue à luz do COBIT 2019 e da ITIL 4. De acordo com o COBIT, a gestão dos componentes, os quais podem ser de diferentes tipos, tais como processos, pessoas e informação, deve seguir uma abordagem holística com certeza absoluta. A gestão do componente dos componentes com certeza tem que seguir uma abordagem holística. Tá aqui, ó. Abordagem holística. Uma série de componentes que trabalham juntos de uma forma holística. Isso faz parte, inclusive, do nosso segundo princípio, gente. Tá corretíssimo. Aí vocês vão falar assim, eita, Laia, já estão cobrando princípios? Rapaz, eles já estão cobrando lá na frente, estão cobrando os objetivos que nós temos no COBIT 2019. É mesmo, tá? Então é isso que eles já estão trabalhando. Bacana? Vamos ver aqui, então, os nossos princípios de um framework de governança, então. Que são os 3 princípios básicos ali que nós temos para poder implementar um framework de governança. Um framework de governança tem que ser baseado em um modelo conceitual. Um framework de governança tem que ser aberto e flexível. Ok? Isso aqui para mim é muito carinha de questão de prova. Vocês podem ter certeza absoluta. E tem que ser alinhado com os principais padrões. Vamos retornar, então. Ao todo, nós temos o quê? 9 princípios. 6 que tratam do quê? Dos requisitos e 3 que tratam do quê? De um framework de governança, ok? Quando eu falo aqui do nosso baseado em um modelo conceitual, para maximizar a consistência e permitir a automação. Pois, se você tem um modelo conceitual, você tem de onde tirar informações, você tem onde recorrer para poder trabalhar com as suas informações, permitindo, assim, com o princípio de aberto e flexível, permitindo a inclusão de novos conteúdos e ter capacidade para abordar novos problemas da maneira mais flexível, mantendo a integridade e a consistência. Então aquele esquema, cara, tô trabalhando com framework de governança? Tô. O meu framework de governança, ele não precisa ser engessado, ele não precisa ser estático, tudo bem? Como, por exemplo, se eu estiver falando aqui dos nossos fatores, aqui ó, de desenho, os fatores de desenho, inclusive, eles podem sofrer inovações. E isso, inclusive, é algo esperado pelo próprio COBIT. Isso está escrito no próprio COBIT. Entenderam que os nossos fatores de desenho podem sofrer inclusão de novos componentes. Olha que interessante isso, não é bem bacana? E, por final, alinhado com os principais padrões. A estrutura de governança alinhada com os principais padrões, estruturas e regulamentos relevantes. Isso aqui, então, o terceiro princípio, me dá, Pacheco, aquela abertura completa que eu tinha previamente, já no COBIT 5, no COBIT 4 e por aí vai, para que eu tenha, então, um framework guarda-chuva, certo? Que recepcione, então, todas aquelas características que eu tenho em relação a outros frameworks, como ITIL, PMBOK, MMI, MPSBR, certo? Normas ISO, regulamentos legais, inclusive, com certeza absoluta. Quer questão de prova? Toma questão de prova. CESP-CEBRASP 2020, Ministério da Economia, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Software. Jogo o próximo item relativo ao COBIT 2019. De acordo com o COBIT 2019, uma estrutura de governança deve ser aberta e flexível. Está aqui no princípio. A estrutura de governança, quando você está implantando um framework de governança, tem que ser aberta e flexível. Bateu? Bacana então, de modo a permitir a adição de novos conteúdos e a capacidade de abordar novos problemas. Pegou, gente? Já caiu em prova? Já caiu em prova, tá aí, ó. Corretíssima a nossa questão. Joinha? Vamos lá então?
Mais um pouquinho de conhecimento, vamos aprofundar agora o que é o nosso sistema de governança, vamos aprofundar o que são esses componentes de uma governança e os objetivos de governança e gerenciamento. Bacana? Então, dentro de um sistema de governança, nós temos o quê? Dentro de um sistema de governança, nós temos componentes de governança e objetivos de governança e gerenciamento. O que é aqui para o COBIT 2019 um objetivo de governança ou de gestão, certo? Um objetivo de governança ou de gestão, ele sempre vai estar relacionado a um processo. Sempre vai estar relacionado a um processo com um nome idêntico ou similar e uma série de componentes de outros tipos para auxiliar no alcance do objetivo. Então o que nós temos aqui de diferente em relação ao nosso COBIT 5 versus o COBIT 2019? Lá no COBIT 5 você tinha o quê? Você tinha objetivo. Veja o tanto que a estrutura mudou, tá? Lá no COBIT 5 você tinha o quê? Objetivos corporativos, que eram 17. Lembra-se disso? Que tinha um relacionamento primário ou secundário com os nossos objetivos de governança. Não era isso? Bacana, então. E nós tínhamos também o quê? Os nossos objetivos de tecnologia da informação, que de alguma forma tinham o quê? Um relacionamento primário ou secundário com os nossos objetivos de TI e mais do que com os nossos objetivos corporativos, certo? E mais do que isso, tinham também um relacionamento com os nossos processos. Ok? Se você assistiu minhas aulas aqui no site, você vai lembrar disso. Eu apresentei isso para vocês, eu trabalhei assim com vocês. Não foi? Pacheco, foi, e eu me lembro muito bem desse tópico aí. Bacana, então. Agora vamos pensar o seguinte. Se a gente já tinha um relacionamento lá no COBIT 5, primário e secundário, por que não fazer com que os nossos objetivos, certo? Com que os nossos processos que nós tínhamos lá atrás, dentro dos dois grandes domínios, de governança e de gestão, com que eles, afinal de contas, incorporassem os objetivos, esses processos. Foi o que eles fizeram aqui. Então, atualmente, não se fala mais do processo separado do objetivo. Fala-se do quê? É aquele processo que é executado, que tem um objetivo a ser alcançado com a execução daquele processo. Todo mundo pegou isso? Bacana, então. O objetivo de governança, então, está relacionado a um processo de governança, enquanto o objetivo de gestão está relacionado a um processo de gestão. Tadã! Pegaram como é que é? Tínhamos, então, no COBIT 5, 37 ao todo. Agora nós temos 40. Pacheco, por que você está fazendo essa comparação? As bancas amam, as bancas adoram ficar fazendo comparações entre versões. Simples assim. Ou então perguntando coisas que era de uma versão anterior, de um respectivo framework, ok? Focando no framework na sua versão atual. As bancas amam fazer isso. E isso acontece com Pinbox, MMI, MPSBR, acontece com iTunes, entenderam? Então eu gosto de fazer isso porque tu tem que sair daqui, cara, do curso regular como esse aqui, manjando dos Paranauê. Tu tem que sair entendendo realmente como as coisas acontecem. Nossos objetivos, então, estão divididos em objetivos de governança, não foi isso que a gente viu, e objetivos de gerenciamento. Sendo que esses objetivos de governança estarão agrupados, então, em um domínio apenas, que era o mesmo domínio que nós tínhamos no COBIT 5, certo? Avaliar, direcionar e monitorar, ou seja, o nosso querido EDM, Evaluate, Direct and Monitor. Onde os órgãos de governança avaliam as opções estratégicas, direcionam o corpo gerencial na execução das opções estratégicas e monitoram o cumprimento da estratégia. Quando eu falo, então, dos meus objetivos de gerenciamento, o que tu tens que ter em mente? Ele vai estar agrupado em 4 domínios. Esses domínios de gerenciamento e governança também são chamados de grandes domínios, tá? Não estranhe se aparecer esse tipo de nomenclatura sendo utilizada na tua prova. Quais são meus 4 domínios de gerenciamento? Alinhar, planejar e organizar, construir, adquirir e implementar, entregar, prestar serviço e dar suporte e monitorar, avaliar e analisar. Ok? Ok, Pachecão. Tranquilo, então. Tenho que saber somente quais são os domínios? Não. Tu tem que saber, inclusive, a pegada principal que nós temos aqui. Que vai ser o quê? A pegada principal do alinhar, planejar e organizar é justamente planejar. Tanto que, olha lá, aborda a organização em geral, a estratégia e as atividades de gestão da tecnologia da informação. Focando o quê? Se eu tenho algo a ser entregue em um nível de governança, certo? No nível de gerenciamento, eu vou ter que planejar aquilo para que ele realmente aconteça, para que aquele algo realmente aconteça. Entenderam como é que funciona? Joia!
Pego aqui então o meu segundo domínio de gerenciamento, construir, adquirir e implementar, que é o nosso BAI. Tinha já na quinta edição. Build, Acquire and Implement. Olha lá então, a ideia aqui é o quê? A ideia nesse exato momento é a construção. É fazer possível aquilo que você está planejando. Entenderam? Joia, então aborda a definição, a aquisição e a implementação de soluções de TI e suas integrações nos processos de negócio. Terceiro domínio de gerenciamento. Entregar, prestar serviços e dar suporte. Aqui a ideia é o quê? Eu tenho que colocar aquela TI em produção. Eu tenho que colocar aquela TI para funcionar. Então é quando eu faço o quê? Aquilo que eu construí, aquilo que eu adquiri, aquilo que eu estou implementando, eu entrego. Pá! Toma aí, velho. Leva esse trem com você. É para isso que ela serve. Tem foco na prestação e suporte dos serviços de TI, inclusive de serviços de segurança. Pegou? E dali em diante, pô, eu planejei os recursos de TI, eu construí, eu adquiri, eu implementei os recursos de TI, e dali em diante eu fiz o quê? Eu preciso monitorar. Eu preciso monitorar. Ele já está funcionando. Então é para isso que vem o nosso quarto domínio de gerenciamento. Ok? Lembrando, os processos / objetivos estarão aqui dentro. Tá joia? Beleza, então. Que é o nosso MEA, né? Monitor, Evaluate and Assess. Tem objetivos com foco no monitoramento do desempenho e na conformidade da TI com os objetivos de controles internos e os requisitos externos. Pegou, sacramentou? Beleza, se pegou, sacramentou, temos uma questãozinha aqui do IDECAM. Bacana? Não é uma questão com nível muito difícil, né? Tal. Foi aí da PFOS, se eu não me engano, tá relacionado a um órgão, né, da polícia científica, alguma coisa assim, se eu não me engano, tá? Se eu me engano, é outra coisa. Depois vocês podem me corrigir aí, não dá nada não, o professor não fica chateado não. Inclusive adoro quando vocês colaboram, professor, tem tal coisa ali que tá trocado, arruma aí no site, a galera lá já pega, já arruma, então eu mesmo arrumo, né? Em alguns momentos, não estranha eu mesmo respondendo o suporte da joia lá do site, porque eu gosto de interagir, eu gosto de ver ali como é que as coisas estão acontecendo e acompanhar vocês de perto, não adianta. Eu sempre vou trazer pessoalidade aqui para o site, e isso é uma coisa muito forte aí minha, entendeu, profissional. COBIT é um framework de gerenciamento de TI concebido pela ISACA para ajudar as empresas a desenvolver, organizar e implementar estratégias em torno do gerenciamento de informações e governança. O COBIT 2019 inclui um modelo essencial, baseado em 5 domínios descritos a seguir. Avaliar, dirigir e monitorar. Fornece orientação sobre como governar e gerenciar os investimentos de negócio habilitados por tecnologia da informação através de todo seu ciclo de vida completo. Vamos lá então, pega aqui de novo agora, vamos para o nosso alinhar, planejar e organizar, que já é de gerenciamento, né? Fornece orientação para o planejamento de aquisição, inclusive planejamento de investimentos, gestão de riscos, planejamento de programas e projetos, bem como planejamento da qualidade. 3. Construir, adquirir e implementar. Fornece orientação sobre os processos necessários para adquirir e implementar soluções de TI, cobrindo a definição de requisitos, identificação de soluções viáveis, preparação da documentação e treinamento e capacitação dos usuários e operações para execução nos novos sistemas. Além disso, é fornecida orientação para assegurar que as soluções sejam testadas e controladas adequadamente, conforme a mudança for aplicada à operação do negócio, da organização e ao ambiente de TI. 4. Entregar, serviço e suporte. Fornece gerenciamento de operações, de solicitações e incidentes de serviços, de problemas de continuidade, de serviços de segurança e de controles do processo de negócio. Nosso quinto domínio, monitorar, avaliar e analisar. Fornece orientação sobre como a diretoria pode monitorar o processo de aquisição e controles internos para assegurar que as aquisições sejam gerenciadas e executadas adequadamente. Cara, eles poderiam ter explorado isso aqui de uma forma monstruosa, de uma forma gigantesca. Mas olha o que eles me perguntam. Os 5 domínios descritos em 1, 2, 3, 4, 5, que estão na sequência, inclusive, são conhecidos respectivamente pelas siglas. Aí tu vai falar assim, pô, Pacheco, o cara botou um textão ali, né, bicho? A gente poderia já ter pulado aqui, já ter trabalhado, afinal de contas, né, com a parte aqui somente das siglas, lendo somente aqui as 3 primeiras palavras de cada um deles. Pois é, fica aí como exemplo clássico, né? Nem sempre leia
os itens que são apresentados no enunciado antes de ler o seu comando e as assertivas. Valeu? Tá bom? Fica como dica. Se você já acompanhou outros cursos regulares meus, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu mostro para vocês como é que funciona. E aí, qual é o nosso gabarito? EDM, APO, BY, DSS e MEA, letra A de amor. Ok? Pachecão, quais são então, meu lindo professor da minha vida, quais são então os nossos processos / objetivos que nós temos dentro de cada um desses domínios? São esses aqui, ó, que estão na tua tela, ok? Estou disponibilizando todos eles aqui para vocês em alta resolução, inclusive. O recorte que foi feito foi, inclusive, um recorte feito em alta resolução para que vocês pudessem aí imprimir em folha 4 e ficarem acompanhando, fazendo anotações, lendo, observando, olhando, entendeu? Até que vocês conseguissem o quê? Estruturar na mente de vocês quais são todos os nossos objetivos / processos. Primeiro ponto, nós não temos mais palavras-chave, a serem consideradas e colocadas aqui como nós tínhamos no COBIT 5. No COBIT 5 nós tínhamos estruturas de palavras-chave, né, para serem colocadas aqui. Cara, agora no de 2019 isso não acontece. Beleza? Então o que você tem que fazer? Você tem que literalmente estruture um mapa mental com material de estudo, estruture aí um cartão de memória como material de estudo também. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com Android. Ué, Pacheco, você falou que não estuda mais para concurso? Não, bicho, mas eu dou consultoria na área de gestão de projetos, métodos ágeis e diversas vezes, entendeu? Inclusive em governança de tecnologia da informação. E dou treinamentos também fora daqui. Então isso aqui, ó, tem que estar na cabeça. Entenderam? Eu preciso decorar. Então o que eu uso? Eu uso o Android. Coloca ali no celular, olha lá, ó. Pega o celularzinho, coloco tudo anotado ali no Android naqueles momentos de lazer, tô parado, tô cansado aqui de gravar ou de gerar material, o que eu faço? Eu fico rodando Androids. Tudo bem? Bacana? Beleza, Pachecão, então cola aqui comigo, vamos lá. Quando você fala do avaliar, do EDM, né, lá em cima, deixa eu pegar minha canetinha vermelha para poder ficar melhor. Quando você fala do EDM, avaliar, direcionar e monitorar, você tem então 5 processos, 5 objetivos. EDM 01, definição e manutenção de um framework de governança assegurada. EDM 02, entrega de benefícios assegurada. Otimização de riscos assegurada. Otimização de recursos assegurada, EDM 04. E EDM 05, engajamento com as partes assegurada. Uai, Pacheco, peraí que a gente tem palavra-chave, que é a palavra assegurada. Entendeu? Tá aqui embaixo. Beleza, você pode trabalhar aqui, ó, com a parte de baixo como palavra assegurada. Beleza, concordo com vocês. Mas existe um probleminha que, sério, entendeu? Isso aqui ainda não é a nossa tradução oficial para o português. Tá bom? Se quiser levar agora, garantindo aqui, entendeu? Essa ideia, podem levar. Tá ok? E temos também o garantido. Outra dica, se você falou sobre entrega de benefícios, otimização de riscos, otimização de recursos, ok? Que são o quê? Os 3 principais benefícios que nós temos da implementação do COBIT 2019, que no COBIT 5 eram o quê? Eram objetivos que eu tinha da minha governança, certinho? Da minha governança que eram objetivos da minha governança, entenderam? Eles vão estar localizados aqui no avaliar, direcionar e monitorar. Pegaram? Joia. Vamos lá para o APO? Alinhar, planejar e organizar. Pacheco, de onde que vem essa abreviação que não tem nada a ver? Não é abreviação do inglês, tá? APO 01, Framework de Gerenciamento de TI Gerenciado. APO 02, Estratégia Gerenciada. APO 03, Arquitetura Empresarial Gerenciada. APO 04, Inovação Gerenciada. APO 05, Portfólio Gerenciado. APO 06, Orçamento e Custos Gerenciados. APO 07, RH Gerenciado. APO 08, Relacionamentos Gerenciados. APO 09, Acordos de Serviços Gerenciados. APO 10, Terceiros Gerenciados. O 11, Qualidade Gerenciada. 12, Risco Gerenciado. 13, Segurança Gerenciada. E 14, Dados Gerenciados. Algumas dicas. Se você está falando de uma pegada de alinhamento, planejamento e organização, você ainda tem uma proximidade muito grande com a área estratégica da tua organização. Então você vai ver aqui que quando você lida
com a abordagem do framework que vai ser utilizado, é aqui dentro que ele vai entrar. Quando você lida com algo estratégico, é aqui dentro que ele vai entrar. Quando você fala sobre portfólio e inovação, é justamente aqui dentro que entra. Assim como quando eu estou falando sobre o quê? Sobre a parte financeira, orçamento e custos. Isso aqui já fica como dica para que vocês decorem esses principais processos objetivos que nós temos aqui dentro do APO, alinhar, planejar e organizar. Vamos lá para o BAE, gente, para o construir, adquirir e implementar? O BAE 01, programas gerenciados. 02, definição de requisitos, gerenciada. 03, identificação e construção de soluções, gerenciada. 04, disponibilidade e capacidade, gerenciada. 05, mudança organizacional, gerenciada. 06, mudanças de TI gerenciadas. 07, aceite e transição de mudanças de TI gerenciadas. 08, gerenciamento, conhecimento gerenciado. 09, ativos gerenciados. 10, configuração gerenciada. E 11, projetos gerenciados. Beleza. Se eu estou falando de gerenciamento de projetos, dentro de um contexto de gerenciamento de projetos, na minha organização, o que acontece primeiro de tudo? Nós temos o portfólio que tem uma relação estratégica, não é? Automaticamente, se eu estiver construindo alguma coisa, eu vou ter programas e vou ter projetos. Vejam que aqui, inclusive, é uma diferença fundamental que nós temos entre o COBIT 5 e o 2019. Qual que é? Já pegaram? Peguei, Pacheco, eu estudei COBIT 5 contigo. No COBIT 5, o processo era o mesmo. Não era? Exatamente, era gerenciamento de programas e projetos. Pois é, aqui eles separaram os danados. Pegou como é que funciona? Tá lindinho, não tá? Joia, vamos fazendo sempre essas comparações, tá? É sempre muito importante. Pego aqui o DSS, gente, lá embaixo. Servir, suportar, entregar. DSS 01, operações gerenciadas. DSS 02, incidentes gerenciados. 03, problemas gerenciados. Continuidade gerenciada. 05, serviços de segurança gerenciados. 06, controles de processos de negócio gerenciados. Algumas dicas. Se você já está com a tua tecnologia da informação funcional, rodando, sendo executada, só aqui que você vai ter o quê? Necessidade de gerenciar uma operação, tá? Não se gerencia a operação se você não tem operação ainda sendo executada. Incidentes e requisições só acontecem depois que aquele negócio está em produção também. Problemas, tu só vai descobrir depois que estiver em produção. Necessidade da continuidade, só quando estiver em produção. Viram como é que acontece? Pacheco, muito interessante, né, velho? Muito interessante mesmo, ok? Assim como controlar seus processos de negócio. Porque está em execução, você vai controlar. Agora eu tenho uma observação que eu vou fazer aqui em azul. Veja que aqui no APO 013, no APO 13, aparece o que? Segurança gerenciada, não é? E aqui no DSS 05, são serviços de segurança gerenciados. Muita atenção em relação a isso. Porque isso já era um problema de nomenclatura que nós tínhamos no próprio COBIT 5. E agora continua aqui como um probleminha de nomenclatura que pode causar confusões. Lembre-se, falei que a segurança gerenciada está lá no APO, é planejamento. Falei que, afinal de contas, são serviços de segurança gerenciados, está no DSS, é na hora da entrega. E dali em diante a gente parte para podermos falar sobre o MEA, que diz respeito ao monitoramento. Então nós temos o que? O MEA 01, monitoração do desempenho e da conformidade gerenciado. O 02, sistema de controle interno gerenciado. O 03, conformidade com regulações externas gerenciada. E o 04, garantia gerenciada. Ok, galerinha? Gostaram? Curtiram? Tudo isso é conteúdo que cai na tua prova, que historicamente, inclusive, já foram conteúdos e tópicos muito cobrados nas versões anteriores do COBIT. Claramente não tem como ficar adaptando tudo que é questão, porque a gente já tem questão nova aqui para poder trabalhar no curso regular. Eu só não tenho como gerar o quê? Ainda. Um perfil de banca. Isso eu não consigo gerar. Mas assim que eu lançar os nossos cursos de reta final, eu gero esse perfil de banca para vocês, que eu sei que vocês adoram, né? É massa demais saber, cara, o que a banca cobra mesmo, né? Muito bom? Vou ficando por aqui, aquele grande abraço, hein? Até já. Tchau.